Sejam bem-vindos à aula O Segredo das Headlines que Chamam a Atenção. Pessoal, depois de vocês aprenderem aqui os locais reais para utilizar, encaixar as ideias de conteúdo no ClickUp, o benchmarking, que também é muito importante. Cara, depois que você fizer tudo isso, você encaixar aqui o cronograma no ClickUp, ou seja, em qualquer outro lugar que você for encaixar, você precisa também criar as headlines ou editar essas headlines que você inseriu aqui, porque aqui o processo você vai inserir, depois você vai, o status depois daqui escrevendo. Então, a parte do escrevendo é quando você vai editar aqui de forma estratégica essa ideia de conteúdo. Então, tudo aqui é de forma estratégica, até a headline que você vai colocar. Então, aqui você sempre, quando você fizer headline, pensa que você está falando com a sua persona. Qual é a persona aqui? Se eu trabalho psicólogo, se eu sou um psicólogo infantil, ou se eu sou social media e eu trabalho, o meu cliente é um psicólogo infantil, quem é a persona desse cara? Quem é a minha persona? Se eu sou um psicólogo infantil, óbvio que é a mãe ou é o pai ou são os pais, né? Então, como que você vai falar? Você vai falar na linguagem deles. Então, sempre quando você tem que se ater a isso. Quando você criar as ideias de conteúdo, estiver escrevendo aqui, ou em qualquer outro lugar, as headlines, cara, fala na linguagem da tua persona. Então, aqui, por exemplo, qual é na headline, o que é mais importante? Em primeiro lugar, é o tema que você vai abordar, tá? Este tema, pessoal, esse tema tem que ser de muito interesse pra tua persona. Então, cara, tem que ser um tema de muito interesse pra tua persona. Tá entendendo? O que vem em segundo lugar? Você tem que gerar curiosidade. Gente, preste atenção. Na internet, no Instagram, cara, a concorrência hoje é assim, é absurda, é gigantesca. Óbvio, porque tá todo mundo nas redes sociais. A tua persona tá nas redes sociais. Então, todos os outros profissionais estão ali. Então, tá todo mundo concorrendo um com o outro. Mas como que você vai despertar ali pro robozinho do Instagram que o teu conteúdo é muito importante? Ele precisa ver que o teu conteúdo é muito relevante, ou ele é parecido com outros conteúdos que dão certo. E quais são os conteúdos que dão certo? Quais são os conteúdos que a tua persona pode parar e ela pode falar, e ela pode ter um interesse maior? Ela é um conteúdo que está gerando curiosidade. Como que esse conteúdo gera curiosidade? Ou por que ele gera curiosidade? Porque eu tô falando de um assunto que estou pesquisando ou que é muito interessante para mim, tá? Então, por exemplo, aqui, você falou do tema que vai ser abordado, que ele é de interesse aí para tua persona. Você tá gerando curiosidade, tá? Através ali do assunto que essa persona ela tá. No caso aqui, a sua persona pesquisa, tá? Coloquei como se fosse a persona. O que é muito interessante para ela. Interessante para ela, tá? Então, cara, beleza. Como que é isso na prática, Lé? Me mostra aí. Vamos lá. A gente tem aqui essas ideias de conteúdo. Vamos dizer que a gente vai começar a escrever, tá? Por exemplo, o que eu melhoraria nesse aqui? Ó, esses são os 9 estímulos cognitivos. Parece que eu tô falando grego. Eu tenho que complementar aqui. Esses são os 9 estímulos cognitivos que o seu filho pode ter. Vai ficar um pouquinho longo, mas é interessante. Pode ter e você não sabe. Ou então, o que eu colocaria aqui? Peraí.
Esses são os 9 estímulos cognitivos que o seu filho pode ter e você não sabe. Ou você pode colocar, será que o seu filho tem algum desses estímulos cognitivos? Deixa eu ver uma outra aqui. Esses são os 9 estímulos cognitivos que o seu filho pode ter e você não sabe. Será que o seu filho tem algum desses estímulos cognitivos? Seu filho pode ter algum desses estímulos cognitivos e você não sabe. Cara, se eu sou mãe, se eu olho uma headline assim, é óbvio que eu vou querer ver, pô, que estímulo cognitivo é esse? Mas isso não quer dizer que é ruim ou que é bom, entendeu? Então ele meio que deixa um texto um texto alternativo, entendeu? Pode ser das duas formas, porque você pode estar meio que amedrontando, mas é um assunto bom também. Então, a headline ela pode ser feita dessa forma também, não tem problema nenhum. Então, aqui eu posso trabalhar de várias formas, mas sempre pensando em gerar a curiosidade. Sempre trazendo, por exemplo, aqui eu coloquei o filho. Por quê? A pessoa ela tem interesse no psicólogo infantil por causa do filho dela. Certo? Então, sempre pensando dessa forma. Então, quando você for montar o conteúdo, pensa nisso, tá? Veja ali a headline. Estímulos sensoriais. Como que eu melhoraria aqui, ó? Seu filho... Peraí, deixa eu... Por exemplo, conheça agora mesmo os estímulos sensoriais que podem prejudicar o seu filho. Ou pode ser o contrário, tá? Conheça os... Gente, eu não sou psicóloga, tá? Então eu posso estar falando alguma coisa que é errada, tá? Mas se você é psicólogo ou é psicólogo infantil, pode estar vendo esse tipo aqui. Eu posso estar falando errado, mas eu quero que você entenda, tá? Eu não estou ensinando psicologia aqui. Eu quero que você entenda o que você tem que fazer, claro, usando o teu conhecimento, ou se você é social media, falar com o teu cliente para ajudar também quando for criar aqui a ideia de conteúdo, é para gerar curiosidade na pessoa. Então, pega esse título aqui, ó, estímulos sensoriais, como que você pode usar para gerar curiosidade na tua audiência? Então, ou aqui no caso, como eu coloquei, conheça agora mesmo os estímulos sensoriais que podem prejudicar o seu filho. Tipo, é algo urgente, você precisa saber. Conheça os estímulos sensoriais que podem fazer bem para o seu filho. Então, assim, cara, é o que eu tô querendo explicar para vocês nessa aula aqui de headline, é que a headline, ela precisa chamar atenção. Ou então, ó, cuidado com esses estímulos sensoriais. Eles podem prejudicar seu filho. Cara, é isso. Você precisa gerar curiosidade. É isso que eu tô tentando mostrar aqui pra vocês. Tá bom? Então, assim, headline é isso. Gera curiosidade. Um ótimo local, um excelente local aqui pra vocês se basearem, pessoal. Deixa eu puxar aqui, ó, no psicólogo. Normalmente, quando tá no YouTube, é colocado aqui, por isso que é muito importante você fazer o benchmarking, tá? Porque aqui no YouTube, por exemplo, você pega sempre, aqui, elas sempre colocam as headlines, você já pode pegar a headline aqui pronta e usar no Instagram, entendeu? Fazer de diversas formas diferentes, em carrossel, porque se tá aqui, tá tendo muitas visualizações, é porque é um assunto interessante. Ó, como saber se seu filho precisa de um psicólogo? Isso aqui, poxa... gera curiosidade, entendeu? Então, assim, só pega aqui, copia e cola lá, entendeu? Então, assim, deixa eu ver aqui, ó. Como ter autoridade e respeito dos seus filhos? Pô, isso não vai gerar curiosidade?
você pode também ser, ó, se você não é conhecida ainda, se você ainda é pequeno aí no Instagram, faça títulos com um duplo sentido. O que é isso? Que gere polêmica, que possa gerar polêmica. Ah, não faça isso se você quer que o seu filho cresça saudável. Tô dando um exemplo, entendeu? Você pode usar dessa forma, é algo mais apelativo, mas assim, vai chamar atenção e vai trazer as pessoas que estão interessadas naquele assunto, e se você pode ter mais visualizações, entendeu? Então assim, use no começo isso, tá? Que dá certo. Vem aqui, ó, não tem ideia? Vem aqui, ó, e veja se você encontra headlines que chamam a atenção, headlines de assunto que estão dando certo. Ó, TDAH e transtorno positivo desafiador. Eu não achei tão assim para colocar no Instagram, tá? Mas, por exemplo, é o que eu falei, tenta sempre usar o gatilho da curiosidade, ó. Como se tornar um psicólogo infantil. Não, isso aqui não. Beleza. Como saber se seu filho precisa de um psicólogo? O que eu reformularia aqui? Aqui eu colocaria, ó, para chamar atenção. Cuidado, seu filho pode estar precisando de um psicólogo e você não sabe. Cuidado, seu filho pode estar sendo prejudicado porque você não leva ele a um psicólogo, entendeu? Pode ser um assunto mais polêmico, entendeu? Será que seu filho está sofrendo algum transtorno porque você ainda não procurou a ajuda correta, entendeu? Cara, gera curiosidade, chama a atenção do seguidor, chama a atenção da tua persona, entendeu? Coloca um assunto ali que vai gerar atenção, que vai gerar curiosidade. Então, você precisa trabalhar as headlines no início, se você está iniciando, ou se você tem um perfil normal e quer trabalhar, abordar dessa forma, faça dessa maneira, sempre buscando gerar curiosidade para a persona no objetivo final dela. Aqui, por exemplo, é o quê? Ela vai levar no psicólogo infantil, por quê? Por conta do filho dela. Então, sempre tenta usar esse gatilho, o gatilho do objetivo final da tua persona, entendeu? Então, as headlines, elas são baseadas dessa forma, tá? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.